Olá, pessoas queridas, boa noite para mais um dia de encontro da live aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Tudo bem, Ju? Oi, Carol, tudo bem? Quero agradecer a presença de todos vocês nessa live, tá? Tá sendo transmitido para o Facebook, para o YouTube, para o meu canal no YouTube e aqui para o Instagram, tá bom? Boa noite, Joelma, tudo bem? Eu quero pedir novamente a permissão e a licença para entrar com vocês, onde vão minhas palavras, vai a minha energia, e que ela possa adentrar dentro da sua casa, do seu trabalho, onde quer que esteja. Peço essa licença para isso, tá bom? Tudo bem, Fê? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre o aspecto espiritual, mas como sempre eu fiz as outras lives, eu expliquei em todos os aspectos o contexto geral de toda a conexão que a gente tem entre os aspectos, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vou explicar a importância desses aspectos na nossa vida aqui, e depois a gente vai falar um pouquinho do espiritual, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, então, bom, até semana que vem, a gente vai ter essa live, né, que é aspecto energético, vai ser a última que a gente vai estar falando sobre os cinco aspectos. A gente tem que, tudo bem, Aguena? A gente tem que entender, assim, o seguinte, olha só, em termos de evolução, a gente tem que entender que somos compactos, somos uma coisa só, né, que eu brinco que no Ocidente a gente tem mania do Jack Stripador, separar o meu corpo emocional, meu corpo físico, meu corpo espiritual. Obrigado, Carol. Então, o que acaba acontecendo? Tá dando, acho que um probleminha que o Robson tá me falando no Facebook. Por que tá acontecendo? Robson, grita aí que tá falando. Tá falando que tá normal aqui no Facebook. Depois me fala aqui o que tá acontecendo. Se não, encerro e começo de novo, tá bom? Tudo bem, Carlinha? Essas coisas ao vivo, né? A gente acaba apanhando um pouco, ainda mais nesse que a gente está fazendo tudo sozinho, cada um de casa, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Vou fechar aqui então, peraí que o Robson acabou de me informar que encerrar, ok. Vamos lá, Robson. Você vai me falando aí se está tudo ok, que eu vou reiniciar aqui que nem você pediu. Vamos fechar. Só um instantinho, tá, pessoal? A câmera tá bem na frente do computador aqui, ó. Eu não tô conseguindo enxergar. Ai, caramba, viu? Vamos lá. Facebook. Opção pronta cada uma para mim aqui. Eu fico apanhando aqui depois sozinho. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Porque senão eu me perco aqui todinho. Ai, vamos lá. Criar ao vivo. E hoje eu testei o Facebook que ele também deu problema semana passada. Vamos lá. Evolução espiritual influencia a sua evolução. Vamos ver aqui, relação. Desculpa, pessoal. Tudo bem, Gabi? Estou tentando aqui a opção. Se caso não der certo aqui, você me fala aqui, mas daí a gente deixa quieto, tá bom? Vamos continuar aqui para não perder tempo. Então vamos lá, olha só. Dentro do nosso aspecto geral, tudo bem, Gabi? Dentro do nosso aspecto geral, o que acaba acontecendo? Deixa eu só minimizar aqui, porque senão eu não vejo o pessoal falando comigo. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem esses 5 aspectos que a gente está falando nessas. Tudo bem, Rê? Nesses 5 aspectos que a gente vem falando aqui nas últimas lives, tá?
E a gente tem que entender assim, pessoal, que somos todos uma única coisa, tá bom? A gente não tem essa separação em cima de meu corpo espiritual, meu corpo mental, meu corpo emocional, né? Quando a gente entende assim, a gente começa a entender assim, ok, então vou trabalhar meu corpo emocional e tá tudo bem, ou que nem a gente vai falar bastante disso aqui no Brasil, falar, eu vou desenvolver o meu lado espiritual, mas esquece todos os outros lados, né? A gente tem que entender que dentro de um aspecto geral, os 5 baldezinhos, e dentro desses 5 baldes, obrigado, Robson, e dentro desses 5 baldes, o que acaba acontecendo? Um balde está conectado ao outro através de caninhos. Então, se eu encho a água em um balde, ele começa a fazer o quê? A encher todos de uma forma homogênea, né? Começa a encher praticamente igual. E se algum desses baldes estiver furado, o que acaba acontecendo? Eu quebro esse balde e aí eu posso colocar em qualquer um desses outros baldes que vai estar sempre vazando, ou seja, eu nunca vou conseguir encher nenhum. Então, dentro desse aspecto que a gente fala dos nossos desenvolvimentos, o oriental, né, os mestres, onde eu fiquei lá nos templos no Oriente, eles explicaram de uma forma bem simples, né, essa questão da necessidade da gente entender que cada um desses aspectos como é importante para o nosso corpo. Então, assim, eu não posso falar que eu estou bem emocionalmente se eu não estou bem fisicamente. Eu não posso falar se eu estou bem mentalmente se eu não estou bem espiritualmente. E uma coisa vai sempre estar ligada à outra, tá bom? Então, assim, hoje eu falei um pouquinho de novo sobre isso. Na live seguinte a gente vai estar falando também sobre isso. E eu espero que depois dessas 5 lives fazer que nem a Carolina, que disse que assistiu todas as lives hoje mesmo, vocês possam dar uma olhadinha novamente, se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí, a gente vai conversando, e se for necessário, a gente abre até outras lives a respeito disso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O aspecto espiritual é um dos aspectos que a gente tem aqui, que é mais complicadinho, que a gente tem de se entender, tá? Hoje eu tô com um copo do Superman de novo. Então, vamos lá, ó. Aqui, principalmente no Brasil, a gente tem muito dessa questão, né, de você vai em vários lugares, lugares que envolvem partes religiosas e tudo mais, e eles falam assim, você precisa desenvolver o seu espiritual, você precisa trabalhar com o seu espiritual, né, ou um processo mediúnico, você precisa desenvolver a sua mediunidade, ou você precisa desenvolver os seus dons. A gente tem que entender que nesse aspecto no Oriente não existe, tá? Os mestres, eles acabam ensinando para gente justamente o quê? Se você não trabalhar todos os outros aspectos, não tem como você trabalhar o aspecto espiritual. Esta é a visão deles. É porque eles falam assim, como você pode dizer se você está conectado ou não a uma energia celeste, a uma energia espiritual do bem, se você não está bem consigo mesmo? Essa é uma das grandes questões que nós temos que questionar, né? Dentro de um processo real que acaba acontecendo, a gente não tem um controle sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o aspecto espiritual, eu gosto de deixar bem claro que eu não vou falar assim, vamos falar de espíritos, vamos falar de alma, de átman, todas essas coisas que se falam por aí. Quando eu falo espiritual, eu gosto muito de, primeiro, explicar para as pessoas que espiritual não tem nada a ver com energético. Aqui a gente se confunde muito a questão do espiritual e do energético, né? Que a gente fala, a gente mistura, né? As coisas achando que é tudo a mesma coisa. Eu sempre falo, espiritual é uma coisa, energético é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E lá na frente, bem lá na frente, a gente pode unir os dois e falar, ok, vamos trabalhar e dar um entendimento sobre essa questão energética espiritual, tá bom? Mas, dentro de um aspecto real, o que a gente tem que entender sobre quando a gente fala a parte espiritual, a gente está falando simplesmente de um aspecto, vamos tirar a parte mais invisível da coisa, vamos trazer mais para a nossa realidade, que assim fica mais gostoso? Então, olha só, quando a gente fala no aspecto espiritual, eu tenho que falar sobre uma coisa que está ligado à minha pessoa, que isso diz tudo, tá bom? Quando a gente fala sobre aspecto espiritual, a gente tem que entender que a gente vai estar ligado
simplesmente ao nosso aspecto de atitudes. Ou seja, se eu tenho uma boa atitude, ou se eu tenho boas atitudes no meu dia, tenha certeza que meu aspecto espiritual está bem. Quando eu não tenho tantas boas atitudes na minha vida, então significa que meu espiritual não vai estar muito bem. Como eu posso falar que meu espiritual está legal e está bacana? Tudo bem? Como a gente pode falar que o espiritual está legal, está bacana, se você está tendo atitudes meio controversas, vamos dizer, de uma forma mais simples, né, para não falar que você está tendo atitudes ruins, né, que essa palavra ruim é muito feia de falar para as pessoas. Mas, olha só, que engraçado, como eu posso falar, se eu tenho uma atitude, por exemplo, no meu dia a dia, que eu sou uma pessoa extremamente egoísta, se eu tenho atitudes no meu dia a dia de prejudicar as pessoas, e aí depois dessas atitudes que eu tenho no meu dia a dia, eu vou lá e vou trabalhar a minha mediunidade, eu vou lá e trabalhar o meu lado espiritual, aí as pessoas falam assim para mim, Maurício, mas os espíritos da casa, eles seguram o lugar, tudo bem, Tati? E aí o que acaba acontecendo? Eu seguro todo o processo e os espíritos eles sustentam tudo isso. Não, infelizmente não é assim que acontece, pessoal. Então, por isso os mestres eles falam assim pra gente, olha só, se você não tiver um bom físico, um bom cuidado dessa saúde, né? Se você não tiver um estado mental equilibrado, se você não estiver com as suas emoções equilibradas, como você vai querer estar com o seu campo energético? Como você vai querer estar com o seu campo espiritual? É uma coisa meio complicada se entender. Então, quero que vocês pensem justamente assim, quando eu falo assim, eu vou trabalhar o meu espiritual, você tem que entender que não adianta você ficar sem comer carne, fazer jejum, fazer um monte de coisa, se sua atitude se os, com o próximo, com o ser humano, continua a mesma. Então, se você quer ter um bom caminho, um bom aspecto espiritual, começa a mudar as suas atitudes. Então, o que acaba acontecendo? Há muito tempo atrás, eu tinha minha clínica, né? E lá tinha vários trabalhos energéticos e vários trabalhos espirituais, e tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo. Era em torno de mais ou menos 65 pessoas, né, que se trataram comigo, fizeram um curso comigo e me ajudava lá nos meus tratamentos. Hoje em dia não tenho mais a clínica, trabalho só no consultório e não tenho mais essas pessoas que trabalham comigo, apesar de eu ter contato com eles constantemente, alguns mais, outros menos, mas em geral quase todos. O que acabava acontecendo? Primeiro, quando uma pessoa chegava para mim no dia do trabalho e eu via que essa pessoa não estava bacana, eu não deixava ela trabalhar. Esse era o primeiro ponto. Segundo, a pessoa sumia, passava um mês sem dar notícia, sem nada. Aí aparecia do nada e falava, eu vim para trabalhar. Eu falava, trabalhar não. Por quê? Eu não sei o que você passou, não sei o que você fez, não sei o que você, como você lidou com o seu dia a dia e como você pode falar para mim que você vai trabalhar ajudando energeticamente e espiritualmente as pessoas, se eu não sei se você estava bem, se não estava, se tinha alguns processos com você ou não, tá? Então a gente tem que entender, pessoal, que isso é muito sério quando a gente fala assim, vou tratar espiritualmente, mas espera aí, quem vai te tratar? É uma questão que toda vez que a gente trabalha energeticamente e espiritualmente, eu gosto de falar às pessoas assim, que Robson, a primeira vez que eu vi eu falando isso daqui, ele até achou que eu tinha falado errado. Eu falo assim para as pessoas, olha só, como um saco vazio quer encher outro saco vazio. Ou seja, como você, energética ou espiritual, dessa sua energia espiritual e sua energética, energia mesmo, a sua energia física, pode querer ajudar outras pessoas,
se você não está bem, se você não está com a energia o suficiente para ajudar outras pessoas, porque quando eu dou aula e dava aula para as pessoas, principalmente quando eu falava sobre a questão de cura, eu falava para eles simplesmente assim, olha, você tem uma lei no universo que diz assim, ó, você não dá nada aquilo que você não tem. Então, se você não dá nada aquilo que você não tem, ou seja, se você tem 10 reais aí, e eu chego e peço para você, olha, me empresta 100, você fala, putz, Maurício, não tenho, só tenho 10. Energia é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente acaba acontecendo, que acaba acontecendo que a gente tem que entender é assim, você quer trabalhar o seu lado energético, você quer trabalhar o seu lado espiritual, começa a trabalhar pelo mais fácil. Aí a gente volta no nosso primeiro aspecto lá, que é o aspecto físico. Começa a cuidar do seu aspecto físico. Então, assim, atividade, alimentação, né? Práticas, tudo isso vai fazer com que sua energia do seu físico vai fazer com que ele alimente todos os seus outros aspectos. E olha que interessante falando sobre isso. Vocês sabem que muitas pessoas elas tentam meditar, né? E as pessoas elas têm um conceito bem diferente da meditação aqui no Ocidente com o que a gente aprende no Oriente, né? No Oriente existe algumas coisas que a gente fala para chegar até o processo da meditação, até para você chegar num processo da meditação, é uma coisa bem difícil, tá bom? Tudo bem, Fabi? Então, o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas falam para mim, Maurício, eu vou parar para meditar, mas eu acabo dormindo. Maurício, eu vou parar para meditar e eu não tenho paciência. Maurício, eu vou parar para meditar e acaba aparecendo sempre uma coisa, pensando, fazendo outras coisas para eu fazer. Entra naquele aspecto, se você, isso lá no Oriente é mais ou menos assim, tá, pessoal? Primeiro, lá você acorda todo dia de madrugada para fazer as práticas, e segundo, é um dia muito intenso, né? Então, tinha dias, assim, eu posso falar para vocês que teve dias lá que a gente ficou 3, 4 dias seguidos, sem dormir, sem nada, só fazendo práticas energéticas e meditando, práticas energéticas e meditando. E aí eles falavam assim: olha, se você não consegue sustentar o seu corpo e se você dá aquelas pescadas, aquela cochilada, é porque o seu corpo não está gerando energia suficiente para a sua mente, para o seu espírito e para suas emoções sustentar o processo de meditação. Então, uma das práticas que você fazia, assim, de repente, eles faziam a gente acordar às 2 da manhã para entrar em processo de prática de meditação. E aí, imagina, aquele silêncio, imagina, quase todos os tempos que eu fiquei lá fora era na montanha, né? Eram nas montanhas altas, assim. E aí, só aquele barulho do mato, aquele barulho dos bichinhos, aquele silêncio. E aí, você, de repente, você dava aquelas piscadas, assim, né? Eu sempre falo, né? Eu dou risada, porque japonês é tudo doido, né? Eu falo porque minha família é japonesa e eu sempre conto quando eu aprendi a fazer zazen. Zazen é uma prática meditativa japonesa e foi muito engraçado, porque era assim, ó, imagina assim, uma sala enorme, assim, ó, grande, grande, mas assim, ela é retangular, ela não é tão larga, mas é grande, vai até o final, assim, lá no final tem um gongo, sabe, aquele sino bem grandão, várias almofadinhas de frente para a parede. Então, o que, que você faz? Você senta em zazen lá, você senta sobre seus joelhos, nos seus joelhos, de frente para a parede. E aí você faz algumas posições de mudra na mão, e daí você fica olhando de frente para a parede. E no meio desse corredor, então você tem pessoas que ficam de frente a essa parede, e tem pessoas que ficam de frente para outra parede. Aí o que acaba acontecendo? Fica um monge andando com um shinai. Um monge, shinai é uma espada de bambu que a gente usa para treino de luta, né? E ele fica assim andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E de vez em quando ele vai lá e faz tum. E aí, esse monge, se ele percebe que você, por algum motivo ou qualquer coisa, você perdeu sua concentração, ele vai lá, encosta a ponta do chinai no seu ombro e dá uma sabugada em você, né? Ele te dá uma batida e você, né, se ajeita, volta a sua consciência. E aí, eu tava fazendo, né? Tava lá quieto, bonito, lá forte, firme na minha postura. E aí, o meu campo periférico de visão, ele é muito, por causa de muito treino, por causa do karatê todo, ele é muito amplo, né? Então, eu consigo enxergar bem aqui, nas minhas laterais.
E aí o que aconteceu? Eu tava olhando para a parede, é uma paredona branca, de repente eu vejo um vulto aqui do meu lado fazendo assim, ó, indo e voltando, indo e voltando. Aí na hora eu já pensei, meu, o cara tá dormindo, né? Porque dava, sabe aquelas piscadas assim, ó, e voltava, e voltava. Até o cara quase dá uma cabeçada na parede. E aí o monge chegou, colocou o Shinai no ombro dele. Só que quando ele colocou o Shinai no ombro dele, o cara não acordou. O cara continuou dormindo, né? E quando o monge deu no cara, o cara deu um pulo que ele, assim, tomou muito susto, né? Porque assim dói, não é uma coisa assim que de levinho dói, dói a porrada que ele dá com vontade. E eu sou um cara que eu não posso ver ninguém tomando susto ou caindo, porque eu dou muita risada, né? Então você já imagina, quando eu vi o cara dando quase uma pirueta do meu lado, eu comecei a dar risada. Aí o próximo que tomou fui eu, né? Que daí ele só encostou em mim e deu essa bugada. Aí, lógico, quando você apanha, se toma uma, você já para de dar risada na hora, né? Então, pessoal, quando a gente fala nessa questão que eu falei para vocês do físico, ele é importante. Quando você trabalha muito bem o seu físico e depois você sabe fazer o transporte da energia que você gera do seu físico para os seus outros corpos, você começa a trazer uma harmonia. Isso que é legal. Sabe, o que é bacana mesmo assim, que eu gosto muito, que eu aprendi no Oriente, eu sou um cara, para quem me conhece, eu sou um cara bem científico, eu gosto de estudar, apesar de eu falar sobre energia e espírito, eu estudo toda uma parte científica que tem por trás disso e eu nunca gostei de trabalhar nenhum fator de religiosidade nem de fé, né? Tanto é que eu dei muitas aulas já, vários cursos de cura espiritual, por exemplo, para médicos e trato muitos médicos nesses quesitos. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem um entendimento mais, tirando o misticismo da coisa, se torna uma coisa muito mais simples de acreditar, né? O grande problema é que nem as pessoas às vezes perguntam para mim, Maurício, você acredita em Deus? Eu sempre falo para as pessoas que, em cima do que as pessoas dizem sobre Deus nas religiões, eu sou ateu, mas eu acredito muito em Deus. Porque é um processo totalmente diferente. Quando você consegue enxergar nesse aspecto mais amplo das coisas, porque assim, o oriental ele é muito diferente nessas questões. A gente aqui, geralmente, a gente foca muito, né? O oriental ele tem uma visão muito mais do todo, do global, assim, então isso é bem legal. E aí, por isso eu acabo falando para as pessoas que é importante, né? Imagine vocês, olha só como eu acho muito complicado isso, né? Não que estou falando que não deva ter ou que, que nós não devemos fazer ou ajudar espiritualmente as pessoas, como existem muitos lugares aí que fazem. Mas olha como é complicado as coisas. Por isso eu falo que até para ajudar a gente tem que aprender a ajudar. Imagine vocês, dentro de um aspecto geral, que vai ser tratado por uma pessoa que, assim, de repente, na saúde física dele não está bacana, ou se de repente ele está com várias perturbações mentais, ou se de repente essa pessoa é um viciado, que tem vários problemas com vício. Você acha que além da questão, porque a gente tem que entender assim, quando a gente trabalha espiritualmente, além da nossa questão espiritual, a gente está tendo uma troca de magnetismo físico, energético muito pesado. Você acha que isso não vem para você? Claro que vem. Então, por isso, quando eu tinha as pessoas lá atrás que ficavam comigo, nesse processo de trabalho que fazia comigo na clínica, eu era tão severo com eles. Faltou tanto tempo, vamos ver, vamos ver. Não que eu deixava nunca mais trabalhar, mas assim, ó, vamos ver primeiro, precisa ser tratado, precisa passar por alguma coisa? Não, tá ok, tá bacana, então vamos trabalhar. Se não, passa por tratamento e depois volta a ajudar, porque senão você envolve toda uma complicação no grupo, você envolve toda uma complicação nas pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E aí, é muito comum as pessoas me procurarem falando assim, estou com um problema espiritual, estou com um obsessor, estou com um trabalho de magia negra ou qualquer coisa do tipo. E aí eu falo para as pessoas, olha, primeiro, tudo bem, Lúcia?
Olha, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os espíritos em paz, né? Que assim, é engraçado, as pessoas que quando começam a entrar nesse mundo mais espiritualista, ou nessas religiões mais espirituais, tudo é espírito, né? Então, tô com dor de cabeça, tô com um espírito ruim comigo, tô com um obsessor, tô com encosto, ou qualquer nome que você possa falar. Ah, tô com manhã encravada, o espírito, ah, é obsessor. Eu falo, gente, coitado dos espíritos, deixa os caras, para de encher o saco deles, né? As pessoas aqui falam que a obsessão acontece a 50-50, né? Falar 50% é sua culpa e 50% é do espírito. Eu falo, não. Eu falo, 100% é sua culpa. Quando a gente fala em termos espirituais, óbvio, quando a gente fala de trabalhos mais pesados, hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu, um professor amigo meu, e ele fala assim, a gente estava falando de um monge, que ele era, hoje ele já é falecido, mas ele era um grande monge, mas para aquele, na época, primeiro, antes dele se tornar um monge, ele era um cara que ele manjava muito de trabalhos de magia, principalmente a parte da magia negra, né? Então, assim, muita gente fala que no Tibete é uma energia maravilhosa. Mentira, no Tibete é um dos lugares mais fortes que se trabalham a parte de magia negra. Aliás, quase todos os projetos, os ensinos, ensinamentos de trabalho de magia negra vieram de vários ensinamentos do Tibete. Então, esse cara, né, por um processo de vingança, ele foi estudar os trabalhos de magia, e assim, é bem forte, pessoal, vocês sabem que até aquele símbolozinho do diabo, né, essa é do Tibete, porque o que acaba acontecendo, né, o nosso processo de evolução e iluminação, que quer ser trazer a sua energia do seu chakra aqui de baixo, né, do Muladhara, e subir por todos os chakras até um Ain aqui em cima, e aí daqui você busca a sua iluminação. O processo que eles aprendem lá no trabalho de magia é o contrário, é jogar essa energia do Muladhara. Tudo bem, Cleide? Faz tempo, mulher. E aí, o que acaba acontecendo? Essa energia do meu Muladhara, eles jogam para onde? Para baixo, para o chão, né? Então, a gente tem os nossos chakras aqui para cima e nós temos os nossos chakras aqui para baixo. O pessoal lá no Tibete, obviamente, aqueles que trabalham com esses trabalhos de magia, eles aprendem a jogar a energia desse chakra para baixo. E por isso, naquela simbologia do diabinho, vocês já viram que tem aquele rabinho com a setinha? Então, o que significa aquele rabinho com a setinha? É a energia que desce, ou seja, a energia desse para onde? Para a sola dos meus pés, passa pelos chakras aqui da virilha, do joelho, da coxa, do tornozelo e da sola do pé. Então, quando eles aprendem a trabalhar esses aspectos, esses trabalhos de magia, aí é uma coisa mais forte, mais pesada, né? Mas a gente não está falando isso, porque hoje em dia, aqui na nossa realidade, por mais que tenha os vários macumbeiros de plantão aí, eu sempre falo, né? Tem os vários macumbeiros de plantão, o que acaba acontecendo, né? É diferente o trabalho, né? Por mais que assim, Maurício, não funciona, funciona. Eu já peguei vários casos de trabalhos assim de macumba, essas coisas que principalmente quando é voltado para a morte, para matar as pessoas, que é difícil, a gente tem que trabalhar bem pesado em cima, porque acaba resolvendo. Sempre acaba resolvendo, tá, pessoal? Eu sempre falo, isso não é uma coisa que a gente tem que ficar estressado, se preocupando em relação a isso, mas sempre acaba resolvendo. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala em termos espirituais, eu não falo que é 50-50, eu falo que 100% é responsabilidade sua em cima das suas atitudes e suas ações, tá? E dentro dessas atitudes e ações, é legal eu falar também para vocês uma questão que são os nossos hábitos. Os nossos hábitos diários é o que vão fazer com que vocês façam coisas boas ou ruins também, às vezes sem nem você perceber. Por exemplo, tem algumas palestras, alguns cursos, e para muitos alunos meus e pacientes, que eu ensino como criar um hábito, tá? E eu sempre falo para eles assim, ó, crie o hábito para depois o hábito te criar. Porque depois que você cria um hábito, tendenciosamente você vai ter esse hábito
na sua vida, tá? E isso vai fazer com que você faça as coisas, às vezes, muitas vezes, no automático, sem você nem perceber. E são nesses detalhes que moram a diferença, tá, pessoal? Eu sempre falo para as pessoas, isso o karatê, né, quase todo mundo sabe, eu faço karatê há quase 30 anos aí, e o meu professor, ele sempre fala assim, a faixa preta todo mundo pode chegar, mas você se tornar um bom faixa preta, nem todo mundo. E o que faz um bom faixa preta são os detalhes, né? Então, os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Existe uma lei no universo que ela diz assim, olha só, quando você está aqui em cima, você pode descer quando bem quiser, né? Agora, quem está aqui embaixo nem sempre pode subir. Então, o que acontece quando eu falo que a responsabilidade é 100% sua? Quando você está aqui em cima e você desce nos seus padrões, é uma a lei do sincronismo, do processo do sincronismo energético, né? O pessoal chama aí a lei da atração, todas as outras coisas. Então, a gente tem que entender, vamos falar em padrões dimensionais, só para ficar mais claro, em cima de matemática. Hoje em dia, quase todo mundo, tá, pessoal? Eles têm que estar num processo que a gente chama dimensional da sétima para cima. Geralmente, normalmente, hoje em dia está mais na 11ª. Mas vamos colocar aqui, da sétima para cima, ok, bacana. O que acaba acontecendo? Energética e espiritualmente falando, essas energias mais baixas, elas estão numa coisa que a gente chama de sétima negativa. Só que esses que estão aqui na sétima negativa, eles não podem subir para te puxar. Você tem que descer para que possa entrar nesse processo de lei da sintonia. Tanto é que quem já passou em consulta comigo, eu sempre explico, olha, você faz tal tecniquinha, quando você percebe que está caindo, aí você levanta. Você levanta, você levanta. E quando você levanta, você nunca entra nesse processo. Tanto é que eu brinco para as pessoas. Eu falo, se você tiver a consciência, a percepção, você não precisa mais do Maurício. Essa é a grande questão. O grande problema é que as pessoas, elas aprendem a técnica e elas ficam assim, ó, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, agora não dá, daqui a pouco eu faço. Ou às vezes nem percebe, vai descendo, descendo. E aí quando desce, ou seja, olha o grande pulo que você tem que passar. Se você estiver na sétima, tá? Que é bem difícil. Hoje em dia, que nem eu falei para vocês, a maioria é 11ª. Se você está na sétima, até você chegar lá embaixo na sétima negativa, geralmente estado de pânico, esses estados ficam na 14ª negativa, que é onde trabalha mais essa energia do medo, tá? Então, para você sair aqui de cima e descer tudo isso, não é assim, né, que é lento, é assim, às vezes é um estalar de dedo. A grande questão é você ter a percepção e você conseguir captar isso antes de acontecer e você, opa, deixa eu sair desse processo, tá? Então, o que acaba acontecendo com todo isso que acaba acontecendo comigo e com todas as pessoas, às vezes é muito mais por negligência da gente mesmo, e não ter uma consciência, que aí entra um processo de treino, né, que é mais difícil, mas entra num processo de negligência, às vezes eu perceber e não fazer, e aí eu vou querer tomar alguma atitude quando o negócio já está ruim. Eu sempre brinco com as pessoas, as práticas energéticas, as práticas do desenvolvimento que eu passo para as pessoas de defesa e proteção energética, as práticas energéticas, elas devem ser feitas, pessoal, no dia a dia, quando você está bem. Por quê? Quando você chega no momento que você precisar, o seu corpo, o seu subconsciente, os seus estados já sabem para onde você quer ir. O grande problema é você querer fazer quando você já está no meio do tiroteio. Eu sempre falo, quando você está no meio do tiroteio, se você não faz nem quando você está tranquilo, imagine quando você está no meio do tiroteio. É que nem, acho que foi a Gabi perguntou para mim, semana passada, retrasada, aspecto, acho que foi semana passada, aspecto emocional, de quando a gente estava com raiva, se o pensamento positivo ajudava. Eu falei que não, que quando você está com raiva, você quer bater, você quer xingar, né? Você não quer saber de falar coisinhas boas. Tudo bem, Lu? Então, é a mesma coisa. Quando você fala no aspecto energético e aspecto espiritual, a gente tem que entender que sim, você não precisa das pessoas para te tratar nisso.
O que você precisa, assim, quando você tem um processo de energia preta, tá? E o que te traz a energia preta, Maurício? Trabalhos de magia, como eu falei para vocês, né? A Rukubaca, a Mandinga, tudo que o pessoal fala aí, ele gera uma energia preta, tá? E principalmente uma inveja bem forte quando envolve um aspecto emocional, tá? Eu vou explicar isso para vocês entenderem, que é bem bacana isso, para vocês entenderem. Quando você gera essa energia preta, a energia preta de todas as energias que nós temos no planeta hoje, ela é a única que ela não se dissolve quando a gente morre. Ela é a única que ela consegue achar alguns processos dos nossos DNAs espirituais e ela persegue a gente durante nossas vidas. Então, e a energia preta ela pode ser coletiva para a família toda ou pode ser de uma maneira individual, tá? Então, o que acaba acontecendo para vocês entenderem? Quando eu trago essa energia preta, o nome dele é Arquepádia, quando a gente chama, é... Tá, depois a gente fala, Lu, tá bom? Daqui a pouquinho eu já falo. Então, o que acaba acontecendo dentro de um processo, né, que a gente envolve todo esse aspecto da energia preta, quando eu trago isso de outras vidas, a gente chama isso de arquepádia. Quando a gente tem nessa vida mesmo, trabalho de energia, uma energia preta que você traz. Existem aquelas energias pretas que são corriqueiras do nosso dia a dia. Por exemplo, eu sempre falo, salão de beleza é cheio de energia preta. Assim, eu entro num salão, eu vejo várias energiazinhas pretas. Por quê? Fofoca é energia preta, né? Em casos de vaidades excessivas, a energia preta, o sexualismo, né? A sexualidade em excesso é energia preta. Você sabe que uma vez eu tinha uma estagiária que ela trabalhava comigo, e ela falou, Maurício, por que você é tão antissocial? Eu falei, me explica o que significa antissocial. Ela falou, porque sempre tem uns eventos aqui da companhia, das baladas, você nunca vai em nenhum. Eu falei assim, imagine você entrando no lugar, parece que você está dentro da água, e você tenta se mover, as coisas estão mais lentas, mais difíceis, parece que você está tomando um monte de tapa na cara. Ela falou, sei. Eu falei, é exatamente assim que eu me sinto quando eu vou nesses lugares. E ela falou, nossa, você sabe que eu já senti isso várias vezes? Eu falei, pois é, a diferença é que eu respeito isso, né? Então, essas energias acabam, né, atrapalhando bastante a gente. São energias que, nem eu te falei, tem em vários lugares, né? E tem aquelas energias pretas que vêm com direcionamento, com endereço, nome completo, data de nascimento, hora marcada e tudo mais. E assim, esse tipo de energia, pessoal, aí, feliz ou infelizmente falando, a gente tem que fazer um trabalho energético em alguns processos que precisa para desmanchar isso, tá bom? Aí só algumas práticas, assim, no dia a dia a gente não consegue. Existem outros trabalhos que a gente faz para melhorar isso, tá? E por que eu falei a questão, assim, da magia e da inveja? Porque, assim, ó, a magia negra, por que as pessoas têm um sacrifício na magia negra? Porque existe uma coisa que a gente chama de um plano astral, que é um plano que envolve o planeta Terra, ou seja, ele não é o que nem o pessoal fala, céu, purgatório, umbral, essas coisas. É um plano energético que se tem, que envolve a Terra, tá? Quando você utiliza o sacrifício, você utiliza o sangue, tá? E o sangue, o que acaba acontecendo? Ele é muito rico em energia magnética, tá? E aí esse sangue, ele consegue projetar para esse plano astral esse trabalho que foi feito. Então, vamos supor, eu sou um macumbeiro, aí a Fabi vem aqui e pede para eu fazer uma macumba para o Zezinho. Eu vou lá e faço, né? Eu faço essa macumba para o Zezinho. Maurício, vai pegar no Zezinho? Depende. Se ele tiver com padrão vibratório, eu nem sei, eu tenho que falar com o Robson. Eu fiz um vídeo explicando o padrão vibratório, energia e frequência, para vocês entenderem que a diferença, tá? Tudo bem, Carla, não tem problema. E aí depois vocês vão entender, depois que vocês assistirem esse vídeo, a questão, a diferença de energia, frequência e vibração, tá?
E aí, dentro desse processo, se você abaixa muito essa frequência, aí essa energia chega, né? Como eu sempre falo, a energia, ela... A energia negra é como se fosse aquele coiote, aquele grupo de coiote, né? Eles ficam mordiscando, fica te atentando só para ir te minando, minando, e quando você consegue ser minado, aí é quando eles entram, tá bom? Então, quando existe um trabalho de magia, existe assim, a pessoa vem para mim, eu vou lá, faço uma macumba para a pessoa e beleza, tá ok, mas não tem nada pessoal do Maurício com o Zezinho, eu fiz porque eu fui pago, ou porque eu sou amigo da Fabi, ou qualquer outra coisa, tá bom? Agora, por que todos os magistas, eles falam que a inveja é o pior tipo de trabalho ou de energia preta que possa existir? Vamos supor que vamos supor não, vamos dizer que os seres que mais mexem o magnetismo somos nós. E o que mexe muito o magnetismo, Maurício? Minha emoção, né? Então, quando a pessoa pragueja, já viu aquela pessoa que o pessoal fala, nossa, aquela pessoa praguejou para mim porque ela estava com raiva, ela estava com aquela emoção, né, envolvida ali, ela gerou muita energia magnética, que era a mesma coisa que precisava com sangue, mas agora você só gerou pela sua emoção. Então, eu sempre digo assim, olha só, imaginem vocês que eu tenho inveja do Zezinho. Aí eu vejo o Zezinho, eu sinto aquilo. Alguém me fala do Zezinho, eu sinto aquilo. Eu vejo alguma coisa que eu olho para o Zezinho, eu sinto aquilo. E aí o que acaba acontecendo, eu sempre estou aqui, alimentando, alimentando, alimentando aquilo. E por isso a gente fala, tudo bem, Liz? Por isso a gente fala que é bem pior, porque é um processo que fica o quê? Em constante alimentação, tá bom? Então, esse tipo de energia preta, infelizmente ou felizmente falando, ele sim, ele precisa ter um trabalho mais assim, apurado, mais específico para em cima disso. Não precisa matar nenhum bichinho, pessoal, por favor, os bichinhos não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver, não precisa de bichinho, é só um processo que envolve muita questão de energia magnética, mental e várias outras técnicas, tá bom? Não precisa. Então, quando a gente começa a entender esse aspecto energético voltado mais para o espiritual, a gente começa a entender sim, que assim, o único processo que eu preciso, entre aspas, tomar conta ou cuidado mais nessa questão espiritual é quando envolve esse tipo de energia preta mais pesada. Todos os outros processos espirituais, pessoal, vocês têm que entender assim, que na verdade, se vocês estiverem meio equilibradinhos num processo, vocês têm a capacidade de tratar isso. Aliás, vocês têm a capacidade até de não sentir esse processo, tá? Como eu sempre digo, essa questão da energia, ela está constantemente em todos os nossos processos de vida. A diferença é se você entra em conexão ou não com ela. É a chavinha, rádio e transmissão. Se eu coloco na mesma sintonia, eu vou ficar atraindo. Se eu não coloco, eu não vou ficar atraindo. Tá bom? Então, nessa questão espiritual, pessoal, eu gosto de deixar bem claro, eu deixo sempre espiritual e energético por último, porque tem muita confusão aqui no Brasil. Eu até brinco, eu falo que uma das minhas grandes missões aqui no Brasil é tentar trazer esse conhecimento do Oriente que eu aprendi com os grandes mestres, justamente para a gente começar a desmistificar a energia e desmistificar essa parte espiritual. Tá? Quando eu falo na parte espiritual, então foque nisso que eu falei para vocês. Atitudes e hábitos é o que a gente precisa para a gente ter um bom energético, para a gente ter um bom espiritual. Tá bom? A Lu, ela me falou uma coisa. Lu, eu vou te falar. Cadê você aqui? A Lu Mendes. Ela falou que precisa aprender a aceitar a morte da filha, que tinha 18 anos. Lu, é assim, olha só. Dizem os espíritos, e eu acredito nisso piamente, que não existe dor maior no mundo do que você perder um filho, né? Porque sai do curso da natureza, sai do curso do que é natural, né? Na verdade, todos nós esperamos que nossos filhos nos enterrem, essa é a grande verdade, dentro de um curso natural das coisas. De acidente de carro, mas foi agora, agosto agora desse ano?
Então, o que a gente tem que entender é assim, a gente não foi ensinado ou a gente não foi doutrinado a entender a morte, né? Então, é muito recente. Então, o que acaba acontecendo é uma coisa bem complicada, é isso que eu falei que é uma dor, que é muito complicada em relação a isso, porque, como os próprios espíritos dizem, né, a pior dor que o ser humano pode sentir, te falo meus sentimentos, tá bom? Mas dentro de um processo natural, a gente tem que entender que a morte sempre vai ser um mistério para a gente aqui no Ocidente. No Oriente, vocês sabem que a morte é comemorada, que eles entendem como uma passagem de volta, né? Porque na verdade aqui se torna uma ilusão no mundo que nós vivemos, e quando a gente passa pro lado de lá é onde a gente volta para a verdadeira, nossa verdadeira vida, né? Ou nossa verdadeira existência. Então, assim, é super comum você ver, por exemplo, na Índia, por mais que tenha todo um processo, né, da separação, porque sempre fica aquele nosso lado, no coração da gente sempre querer a pessoa do nosso lado, por causa da nossa falta de compreensão e não consegue separar esse véuzinho que existe da gente para o lado de lá, porque a morte, ela é uma passagem, eu sempre falo, a gente treina todos os dias à noite para poder ficar, né? Sabe que eu vou te falar um caso pessoal aqui. Eu tenho um primo meu que era muito próximo, primo mesmo de primeiro grau, que ele se matou, né? Ele se matou aos 21 anos. E ele se matou, inclusive, a 2 ruas abaixo da onde eu morava. E dentro disso, né, dentro desse processo todo, a minha tia ficou muito mal, tal. Daí frequentou vários lugares, vários grupos. Tudo bem, Lu? E depois de um tempo, né, ela ficar nesse processo, ela resolveu vir tratar comigo para a gente poder tratar esse processo dela. Hoje em dia ela fala super normal sobre isso já faz tempo, tá? Que eu falo. E hoje em dia ela consegue falar normal sobre a morte do obrigado. Ela consegue falar normal sobre a morte do filho dela, de como foi, né, o processo que foi. Então, é todo um processo de entendimento, aceitação. Eu não vou falar para você assim, olha, Lu, não fique assim, passar, porque eu vou estar mentindo para você, né? O entendimento só o tempo vai trazer, tá? E às vezes as coisas na vida, os nossos sonhos, os nossos sentimentos, as nossas percepções que nos traz esse acalento, tá bom? Então, o que eu posso falar para você, eu falo meus sentimentos para você, espero que você e sua família consiga passar por tudo isso. Como eu sempre falo, nessas horas não tem o que falar, não existe o que a gente pode falar que vai tentar minimizar a sua dor, mas o que eu posso dizer aqui é que eu deixo meu ouvido, meu coração, meus ombros à sua disposição se você precisar e eu puder ajudar alguma coisa, tá bom? Mas assim, como eu falei, entenda que assim é só uma barreira, tá? Apesar dos pesares, é uma barreira que a gente não consegue ter a noção e a nossa veracidade ou o nosso sentimento em relação ao lado de lá. Mas a gente tem que entender que nada no universo é escrito de linhas tortas, vamos dizer assim, que o pessoal fala, né? Como o pessoal fala, Deus escreve em linhas tortas. Mas nada no universo é feito por um motivo qualquer ou foi sem querer, tem todo um processo por trás disso que às vezes a gente foge da nossa sabedoria e entra na nossa ignorância, tá bom? Mas como eu disse, a única coisa que eu posso falar para você é vibrar que você e sua família fiquem bem, vibrar para que ela possa ser bem direcionada e bem recebida lá e que ela possa ter esse entendimento dessa nova fase da vida dela, e deixar à disposição,
tá bom? Então, pessoal, aproveitando um gancho aqui que eu estava falando que nada é por um acaso no universo, tem a Carolina aqui do YouTube que está falando sentimentos também, tá bom? Tá falando aqui, ó. Meus sentimentos, você já é uma grande guerreira por buscar a luz num momento tão difícil. Com certeza sua força iluminará muitas pessoas. A Carolina, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aproveitando esse gancho que a gente estava falando sobre essa questão que nada no universo é por um acaso, até um trabalho de magia, quando é direcionado para você, eu sempre brinco com as pessoas que a gente tem que agradecer, né? Quando a gente fala assim, quando alguém chega para mim assim, falar, eu tô macumbada, eu falo, parabéns. Por quê? Porque isso vai te ajudar pra caramba nos seus processos kármicos, isso vai te ajudar pra caramba na sua evolução. Então, nada no mundo ele é feito por um acaso. Então, se teve um dito cujo, uma dita cuja que teve a boa vontade de fazer um negócio desse para você, agradeça, porque isso vai fazer muito bem para o seu estado de evolução, até porque a gente tem que entender algumas leis do universo. Primeiro, nada lhe é imposto. Olha lá, Lu, isso também é importante. Essa lei no universo para você agora. Olha só, nada é por um acaso, né? Nada lhe é imposto se você não tiver força, energia e conhecimento suficiente para que você possa lidar com aquilo, tá? É o que o pessoal fala, como é? Deus não dá o frio maior que o cobertor, um negócio assim. Não, eu sou péssimo nos ditos. Eu nem falo tanto porque senão eu acabo falando besteira, tá bom? Então, o que a gente tem que entender é que se você está passando por uma situação, significa que você tem força, você tem energia, você tem o conhecimento suficiente para que ele passe por essa situação, tá bom? Essa é a primeira lei que a gente tem que entender. E a outra lei, ela fala justamente a questão, se você está passando por aquilo, é porque você precisa passar algumas questõezinhas lá de trás. Então, assim, se alguém te faz um trabalhinho de magia hoje, pode ter certeza absoluta que em algum momento na sua existência você já fez isso para alguém. Porque a lei do universo é implacável. Ela pode demorar, mas nunca tarda. Aliás, ela nunca falha. Tá bom? Pessoal, já está acabando o nosso tempo aqui, já passaram 54 minutos quase no nosso horário. Se alguém tiver alguma dúvida, querer se colocar ou falar alguma coisa, fale agora ou cale-se até a próxima segunda-feira. Mas, Lu, eu sinto que você vai passar por tudo isso, tá bom? Acredito muito que você vai superar tudo isso. Eu acredito que você vai ter bastante força e bastante entendimento e iluminação para isso. Peço e vibra aqui para todos os seres de luz que possam estar sobre você, sobre a sua família, tá? E como eu te disse, o que eu posso falar para vocês, deixe meu coração, meus ouvidos, meus ombros aqui abertos para você, para o que precisar, tá bom? Mas tenho certeza que vai conseguir. Ah, querida, vai ser um prazer se conhecer. Como eu tampo meu balde furado? Ixi, olha, depende, você tem que achar onde está o buraco, né? O problema é quando você tem o buraco. O problema é quando você tem o buraco nos 5 baldes, né? Aí é complicado, mas assim, essa pergunta, por mais que é engraçada, ela é muito pertinente, tá? Mas entenda o seguinte, olha só, existem várias técnicas, né? E o que a gente faz no tratamento, quando eu faço com as pessoas no tratamento, é justamente a gente levar a pessoa a um autoconhecimento, consegue achar onde estão os buracos. Essa é a grande questão, tá? Porque, olha só, para que exista a verdadeira mudança, né, a verdadeira transformação, precisa de 3 passos. Primeiro, reconhecer, né?
você tem que reconhecer aquilo, onde é o seu problema, o que você precisa mudar. Segundo, aceitar. Você aceitar que aquilo, né, faz parte de você e que está acontecendo com você. E aí a terceira parte é transformar. O grande problema é que as pessoas querem se transformar, o grande problema é que as pessoas querem mudar, mas não sabem nem o que quer mudar, né? Eles não sabem nem o que tem dentro nos seus processos internos, não conhecem nem as suas luzes, ou a sua luz, ou as suas sombras, e quer mudar, quer evoluir. Isso não acontece, tá bom? Por isso eu falei que é bem pertinente. Ó, não acredita, Lu, não acredita muito na Rê, não. A Rê é do vegetal, não acredita muito nela, não, que ela é uma hora e sete. Ela tá comigo aí aos 13, 14 anos, e eu sempre brinco com ela que ela não vale as coisas que ela fala sobre mim, não, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? De nada, Fabi, tá? Espero. Isso não acontece também, que a Gabi falou, tá? Olha só, é, é, resultado imediato não existe, tá? É um trabalho, eu sempre falo, olha, estou trabalhando há 20 anos e eu já mudei um pouquinho, mas aos pouquinhos a gente vai mudando, tá bom? A Carla me falou de você, obrigado, Lu. Mas não acredita muito que eles falam, não, principalmente se falarem mal, tá? Antes de te conhecer, eu era ignorante em todos os assuntos espirituais e no desespero vamos escutando e acreditando em qualquer pessoa. Isso é verdade. Isso que a Ká falou é verdade, tá bom? A gente acaba se enfiando em muitas coisas mesmo quando a gente entra na ignorância, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Obrigado, senhor Bússola, Renata Bússola. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Joelma, deixa eu ver a Carol aqui, falou alguma coisa. Obrigado, Carol. Agradeço de coração. Vamos sim, vamos ver. Vocês podem dar, tá, pessoal? Outros assuntos que a gente vai falando sobre live. Semana que vem vai ser. Obrigado, querida. Ficou feliz, viu, Lu? Que bem. Se tiverem mais assuntos que queira que eu fale aqui, que a gente possa explicar, que eu possa trazer um pouco desse conhecimento dos mestres lá de fora, podem deixar, mandar escrito para mim aqui, que a gente vai fazendo lives e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Tema o vídeo da live, faça força no sentido, força de vontade, foco, força de... Tá, a gente pode falar sobre tudo isso aí, querida. A Carol deu um monte de... A Carol já fez a listinha dela aqui, a gente pode falar sim. Quem sabe um dia, ó, tendo bastante gente aí, Fernanda, no Rio Grande do Sul, bastante gente, quem sabe eu vou para aí. Vai ser sempre ótimo. Gente, muito obrigado. Agradeço todo o carinho de vocês. Espero que todos vocês fiquem bem. É... Obrigado, Lu. Também adorei te conhecer e estou à disposição, tá bom? Agradeço a vocês pela participação. Eu sempre falo o que motiva e o que faz sempre o universo conspirar a favor de tudo isso. Sempre a energia de todos vocês, tá bom? Que fiquem bem, que fiquem com Deus. E assim, quando possível, mandem mensagens que a gente vai falando sobre outras coisas aí, tá? Semana que vem vamos falar sobre o fator energético, que eu falo que é o mais importante ao meu ponto de vista, tá bom? Beijo, Rê, fica com Deus. Tchau, Fê, todo mundo. Tchau, Rê. Tchau, Carinha. Tchau, Ká. Tchau, Guena. Tchau, Lu, fica com Deus. Obrigado, querida. Tchau, Thaís. Tchau, Carol. Carol Ruggiero. Boa noite. Tchau, Lu.